Dando prosseguimento ao estudo em escatologia bíblica, sinais da vinda de Jesus. Hoje veremos o surgimento de 10 reinos no território do antigo Império Romano, o que será ou o que é conhecido como a Roma Revista. Anteriormente vimos enganos, falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas, grandes sinais do céu, ressurreição dos mortos em Cristo e arrebatamento da igreja. Também vimos perseguição aos cristãos, antissemitismo, escândalos, traições, ódio, tempos trabalhosos, multiplicação da iniquidade, diminuição do amor, pregação do evangelho, disseminação de doutrinas de demônios, apostasia, falta de fé, indiferença, procrastinação e letargia. Este sinal tem os seguintes textos base. Daniel capítulo 2, do versículo 41 ao 45. Aqui trata da interpretação sobre os dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Também Daniel, capítulo 7, versículos 7 e 8. Aqui o quarto animal representa o Império Romano. Os 10 chifres representam 10 reinos que surgirão no futuro, no território do antigo Império Romano. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Ainda em Daniel, capítulo 7, também, versículo 24, a revelação sobre os 10 chifres. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E Apocalipse, capítulo 17, do versículo 9 ao 12, os impérios onde a meretriz tem dominado. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, ou seja, Egito, Assíria, Babilônia, Média e Pérsia e Grécia. Um existe, Roma, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Considerações iniciais. Os 10 chifres mencionados em Daniel e Apocalipse simbolizam a mesma coisa, ou seja,
10 reinos que surgirão no início da grande tribulação, portanto, antes da ascensão do anticristo. Este é, portanto, um dos sinais da vinda de Jesus, que ocorrerá no princípio da 70ª semana profética de Daniel. Eu optei por republicar hoje 2 vídeos que compartilhei no ano de 2022 sobre esse tema. Acompanhe na sequência ou assista nos links disponibilizados. Mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor. Hoje vamos dar prosseguimento. Prosseguimento ao nosso estudo em Apocalipse, capítulo 17. Vou começar com o 6, tá? Que foi o último versículo que a gente leu. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Esse aqui é o apóstolo João. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Versículo 10. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Versículo 18 e último. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Amém. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. O título que eu trago: a promessa de uma explicação acerca da prostituta e da besta. E nós poderíamos enquadrar apenas como a besta também todo esse contexto. E o que seria isso? O príncipe satânico da Grécia fora do abismo, que renovará o antigo império grego, como o 8º reino de Apocalipse 17, 8 ao 11. Esse autor aqui bem à direita, na tela, à direita e abaixo, a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Para este autor, o que ele simboliza? Simboliza 3 coisas: um anjo sobrenatural fora do abismo, um homem mortal e um reino. Muitas falácias surgiram por não se reconhecerem as 3 coisas no mesmo símbolo. Algumas passagens aplicam-se às 3 coisas, outras a apenas uma.
Então, o mistério da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher. Vamos lá para Daniel, então. Daniel, capítulo 7, versículos 7 e 8. É uma repetição, a gente vai repetir muito isso. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Império Romano aqui. E tinha 10 chifres. Esse 10 chifres, então, representa Roma revista. Ele não existe ainda, mas acontecerá no futuro. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, que vai ser a Grécia revivida, ou o Império do Anticristo, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Daniel 7 também, versículos 23 e 25. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, aí já a Grécia revivida, que será o Anticristo, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. E essa aqui então é a interpretação da visão de Daniel. E Apocalipse 11, 7, aqui falando da besta que sobe do abismo, que é a representação do príncipe da Grécia revivida e do anticristo. Então esse príncipe da Grécia seria um demônio, o demônio do abismo, a besta que sobe do abismo. A Grécia revivida seria o próprio reino e o anticristo, que é quem vai comandar esse reino. E aí diz assim o texto, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Aqui falando das 2 testemunhas. Um outro autor aqui nesse canto superior, a besta a leva. Por isso ela deve ser alguém diferente da besta propriamente dita. Uma é política, a outra é religiosa. A besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Ela não é nenhuma das cabeças ou chifres. Simboliza algo. E as cabeças e chifres simbolizam outra coisa. Para entender de fato a besta, é preciso pensar nela como algo diferente das cabeças e dos chifres. Do outro lado da nossa tela tem mais outro autor aqui, à direita da tela. A besta que viste, para ele, representa um anjo caído que ajudou os líderes desses impérios do passado nos seus esforços para destruir Israel. Já não estava ativo durante a época de João. Há de subir do abismo. Esse poderoso anjo caído foi confinado ao abismo há aproximadamente 2.300 anos e ainda permanece ali, mas logo será libertado para ajudar o anticristo. E irá à perdição, quer dizer que depois do seu erro de ajudar o anticristo na terra, ele será lançado no lago de fogo. Os moradores da terra, então, se admirarão. Apresenta o fato de que toda pessoa que não é salva na terra durante a grande tribulação ficará assustada e assombrada quando vir o anticristo, que fará coisas que nenhum outro homem jamais fez. Era e já não é. Não estava ativa durante a época de João. Então ali ele já estava preso, antes da época de João. Antes do Império Romano ele já havia sido preso nesse abismo. Virá, ele será libertado do abismo para ajudar o anticristo. Ele continua lá preso. Mais uma repetição de outro texto. Aqui o mistério da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher, Apocalipse 13, 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças.
e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, a besta com 10 chifres e 7 cabeças, representação do príncipe da Grécia revivida e do anticristo. Apocalipse 17, aqui mesmo, nesse capítulo que estamos vendo, Apocalipse 17, do 9 ao 12, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Esse texto aqui eu não vou ler todo ele. Ele praticamente repete aquilo que a gente viu. A besta de 7 cabeças e 10 chifres, para este autor, então, ela simboliza 3 coisas: um anjo sobrenatural fora do abismo, um homem mortal e um reino. E aqui estão todos eles, que são 60 fatos sobre a besta. Aqui está melhor explicado. A besta que sai do abismo, então, ela fará guerra com as 2 testemunhas, por fim irá matá-las. Uma vez viveu fora do abismo e estava no abismo na época de João. E ela irá à perdição. Esses 40 fatos aqui sobre a besta que sai do mar, ela será um homem, então. Aqui fala do anticristo. Tá? Eu vou deixar esse texto aqui para vocês lerem depois com calma. E agora a besta como um reino. Esse sim eu vou ler um pouquinho, até para a gente, mais uma vez, massificar. É o 8º reino. Ele fala de 7 e o 8º vai ser o reino do anticristo. Deverá ser dominada pela grande prostituta até a vinda do anticristo, para exercer poder sobre os 10 reinos. Então o que isso quer dizer? Quando esses 10 reinos surgir no cenário mundial, a Babilônia, o mistério babilônico, vai estar dominando sobre eles, como ele sempre fez, como essa Babilônia sempre fez com os outros impérios. A Babilônia é um sistema satânico voltado para a religião, principalmente a religião idólatra. Essa besta como um reino, então, existia antes da época de João, já não era na época de João. Uma cabeça é morta, então entende-se que essa cabeça morta seria o reino da Grécia. O próximo, a cabeça tornará a viver, é revivida nos últimos dias pelo anticristo, sucede 7 impérios mundiais, 5 impérios caíram antes da época de João, e aqui estão eles: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. O 6º reino é o Império Romano, existia na época de João. O 7º reino, formado pelos 10 reinos dentro do território do Império Romano, ainda não é vindo. Ainda não chegou, inclusive. Convém que o 7º dure um pouco de tempo antes da vinda do anticristo, aproximadamente, então, 3 anos e meio, na primeira metade da 70ª semana de Daniel. O 7º torna-se o 8º reino, quando o anticristo passa a ter pleno poder sobre os 10 reinos. O 8º é um dos 7 reinos, ou seja, o 5º que caiu antes da época de João. Isto está de acordo com os fatos de que a besta já era antes do 6º e do 7º, e já não é durante o 6º e o 7º, e se torna o 8º depois do 6º e do 7º. Parece confuso aqui, mas para quem já conseguiu assimilar aquela questão dos reinos, isso fica até fácil. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. Esse texto aqui, Apocalipse 17, 9 e 10. Vamos aos comentaristas primeiro, bem acima da nossa tela.
Era e já não é, essa expressão aponta para os impérios mundiais e seus imperadores, descritos em Daniel 11, e que no tempo de João já haviam caído. As cabeças e chifres da besta, em número igual aos do dragão, mostram que todos foram fundados no espírito e propósito do dragão. A meretriz assentada sobre a besta indica que eles sustentaram e usaram a religião para atingir um único objetivo: usurpar o lugar de Deus. Ainda virá. Os impérios e as organizações religiosas por eles sustentadas caíram. Sobreviveram, porém, as motivações e o espírito que os impulsionavam e sustentavam. A soberba e o orgulho humanos, somados aos de Satanás. Depois do arrebatamento da igreja, homens ímpios se unirão ao dragão para formar um império à prova de intervenção divina, do mesmo modo que tentaram fazer depois do dilúvio. Será a mais poderosa e abrangente organização político-religiosa que o mundo jamais viu. As 7 cabeças são os 7 reinos que precedem o 8º reino. As 7 cabeças e os 10 chifres são a totalidade dos impérios mundiais, desde o primeiro até aquele que se formará nos últimos dias. O último e seu representante são chamados de a besta, por ser a ressurreição do império, antiga forma de Estado que engloba sob sua égide o controle do maior número possível de povos e nações, que mantém certa autonomia, mas são submissos a um chefe supremo, e a ele devem lealdade absoluta. Vamos para a 7ª cabeça, ou o 7º monte, ou o 7º rei, que é a Roma revisada. Apocalipse 13:1 mais uma vez. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Daniel 2:41 até o 43. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos são dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Como vocês sabem, aqui é o território onde antes era o Império Romano. E aqui eu coloco o Império Romano em suas várias fases dele. Então aqui é a Roma revisada, os 10 reis que surgirão dentro deste território aqui. Eu tive trabalho também de fazer uma pesquisa, de buscar quantos países e quais são aqueles países que fazem parte hoje do antigo território romano. Eu achei 54 países e possivelmente é possível que um ou outro país tenha ficado de fora, que eu não tenha conseguido localizar. Tá? Então foram mais de 50 países que existem hoje e estão nesse território aqui. A Grécia revivida também vai vir aqui deste território aqui, que é o reino do anticristo. Como eu falei anteriormente, o anticristo vai tomar, na mão grande mesmo, o domínio desses 10 reis. Ele vai derrotar 3 deles e eu acredito que os outros vão, a partir de então, fazer uma aliança com esse anticristo, vão entregar o seu poder para ele. O próximo slide que eu vou mostrar, eu fiz o seguinte, eu peguei dentro desses 54 países e fiz uma pesquisa também. Eu peguei os 10 primeiros países mais expoentes desses 54. E quando eu falo de mais expoentes,
com o viés bélico, os maiores exércitos, e a parte econômica também. Então, o próximo slide que eu vou mostrar não são os 10 países que serão os 10 reis. Por favor, não entendam, não interpretem dessa forma. Eu apenas usei 2 subsídios, o econômico e o militar, para trazer para vocês quais seriam os 10 mais expoentes hoje, que seriam os mais fortes desses 54 países que estão aqui no território do antigo Império Romano. Vamos a eles então. Países que ocupam atualmente o território que correspondia ao Império Romano em suas diversas fases e fazem parte das 50 maiores potências bélicas e econômicas mundiais. Então vamos lá, vocês vão perceber aqui que tem 13 países e não 10. E eu vou explicar o porquê disso. Vamos lá, o número 1 seria a Rússia. Opa, mas a Rússia não fazia parte do território do Império Romano. Pois bem, uma pequena parte da Rússia ali em torno do Mar Negro, aqui no mapa, uma parte mais ao norte aqui do Mar Negro, ela fez sim parte do Império Romano. Eles tinham negociações ali comerciais nessa parte do Mar Negro também. Então eu fiz questão ali de colocar a Rússia. E ela está em uma coloração diferente, porque eu coloquei a Rússia aqui como improvável que seja parte desses 10 reis. Mas mesmo assim, como ela fez parte um dia, pelo menos uma parte dela, uma parte muito pequena, eu coloquei a Rússia também. A observação 1, ela é ocupada parcial ou integralmente. Tá? Então a Rússia, uma ocupação parcial, uma pequena parte dela, no território que se estende pelo Mar Negro. Mostramos no mapa onde é. A potência militar do mundo em 2022, a Rússia é o segundo colocado. E na economia, ela é a 11ª. A religião predominante na Rússia é cristã, 73%. A observação 5 é se o país faz parte da União Europeia ou não. A Rússia, neste caso, não faz parte da União Europeia. O segundo país, e aí eu colocaria ele em primeiro, né, se fosse apontar dentro dessa ótica aí, economia e a parte bélica, a França seria então a primeira. A França foi totalmente, integralmente dominada ali pelo Império Romano. Ela fazia parte do Império Romano totalmente. Ela é a 7ª potência militar do mundo e a 6ª economia. A religião cristã é a maioria também, 63%, e ela faz parte da União Europeia, França. O Reino Unido, ela teve uma ocupação parcial, como vocês viram no mapa, ela não foi dominada totalmente pelo Império Romano. Ela é a 8ª potência militar do mundo e a 5ª economia. A maioria da religião é cristã, 71%. Ela não faz parte da União Europeia. Ela fazia até uns 3 anos atrás, mas o Reino Unido ela saiu da União Europeia. A Itália seria o próximo. A Itália, naturalmente, foi ocupada totalmente pelo Império Romano. Ela é o centro do Império Romano, né? Ela é a 11ª potência militar, a 8ª economia do mundo e a religião predominante, não podia ser outra, a religião cristã, 83%, e ela faz parte da União Europeia, a Itália. O Egito seria o próximo país. Foi uma ocupação parcial. Vocês podem ver no mapa aqui no norte do Egito, uma boa parte do Egito foi ocupada pelo Império Romano. O Egito ele é bem maior territorialmente que isso. Então o Egito é a 12ª potência militar do mundo em 2022. A maioria da religião lá no país é muçulmana, 94%, e naturalmente ela não faz parte da União Europeia. A Turquia é o próximo país, ela é a 13ª potência militar, religião predominante é a muçulmana, 98%.
não faz parte da União Europeia, embora ela demonstre intenção para entrar. A Alemanha é o próximo país, ela teve uma ocupação parcial, da mesma forma que a Rússia, muito pequena, mas eu coloquei também a 16ª potência militar do mundo e a 4ª economia. A religião predominante é a cristã, 68%, e ela faz parte da União Europeia. Israel é o próximo país, é a 18ª potência militar. Eu pintei de uma cor diferente também porque, embora isso pode acontecer, Israel fazer parte desses 10 reinos aí, eu não colocaria ele como tal, mas não podemos descartar também. De todos esses países aqui, a religião judaica é predominante somente em Israel, 75%. A Espanha seria o próximo país. A Espanha é a 19ª potência do mundo militar. A religião cristã compõe a maioria, 78% também. Ela faz parte da União Europeia, a Espanha. A Ucrânia é o próximo país. Ela teve uma ocupação parcial na época do Império Romano. Ela é a 22ª potência militar. A religião predominante é a cristã, 83%. Ela não faz parte da União Europeia, a Ucrânia, que está em guerra com a Rússia. A Grécia é a próxima, é o próximo país. Ela é a 27ª potência militar do mundo. A religião predominante é a cristã, 88%. E ela faz parte da União Europeia. A Argélia teve uma ocupação parcial também durante o Império Romano. A Argélia fica na África, fica bem aqui no cantinho, ó. A Argélia teve uma ocupação parcial no norte do país, na época do Império Romano. Então, sim, coloquei ela como parte. Teve uma ocupação parcial, ela é a 31ª potência militar do mundo. A religião muçulmana é o que predomina, 97%. E por último, a Suíça seria a 10ª, né? Na sequência aqui, desconsiderando esses 3 outros países. A Suíça é a 32ª potência militar. A religião cristã é a maioria, 81%. Ela não faz parte da União Europeia. Roma foi o 6º império a oprimir Israel nos tempos dos gentios e o 4º em Daniel. É simbolizado em Daniel como as pernas de ferro, o animal sem descrição e a 6ª cabeça da besta. Roma oprimiu Israel por mais de 200 anos e dispersou os judeus em 70 depois de Cristo. É deste território que os próximos 2 reinos surgirão. Roma restaurada será o próximo império mencionado nas Escrituras que oprimiu Israel nos tempos dos gentios, ou oprimirá. Este reino será formado por 10 reinos dentro do território do Império Romano nos últimos dias. Por esta razão, nós o chamaremos de Império Romano revisado e não renovado. Se o Império Romano tivesse de ser renovado, ele seria um reino governado por um homem de Roma. Mas em vez disso, 10 reinos separados, governados por 10 reis e com 10 capitais separadas, serão formados dentro do território do Império Romano. Isto é simbolizado em Daniel pelos 10 dedos dos pés e 10 chifres, e por 10 chifres em Apocalipse. Hoje vamos dar prosseguimento, então, ao capítulo 17. Diz assim, então, Apocalipse 17, versículo 12 ao 18. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas.
Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Amém. Então está aí a representação de todo esse capítulo 17, a grande meretriz, que é o tema principal aqui dessa noite. Apocalipse 17, 12. Então, os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, os 10 chifres são os 10 reinos dentro do antigo Império Romano que formava o 7º reino. Somente para a gente relembrar. Um dos autores a respeito disso aqui, não receberam o reino, ainda não receberam o reino, nenhum reino na época de João, mas os reis receberão reinos quando os 10 forem formados dentro do território do Império Romano nos últimos dias. Os reis governarão por 3 anos e meio, independentes do anticristo, e então irão dar-lhe seu poder nos últimos 3 anos e meio desta era. O outro autor aqui do lado direito, receberão poder por 1 hora como reis juntamente com a besta. Essas 10 nações subirão ao poder antes do anticristo, compondo assim a 7ª cabeça. Então, elas serão tomadas pelo anticristo, o qual foi descrito por Daniel como ponta pequena. Isso está lá em Daniel 7. 1 hora se refere ao breve espaço de tempo em que essa confederação de 10 reis e o anticristo se manterá unida. Ela durará por cerca de 3 anos e meio e será destruída na segunda vinda de Cristo. Apocalipse 13, 1, falando dos 10 chifres, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então isso representa, essa besta com 10 chifres e 7 cabeças, é a representação do príncipe da Grécia revivida e do anticristo. Daniel capítulo 2, bem no meio da nossa tela, 41 ao 45, aqui falando dos pés de ferro e de barro, o Império Romano revisto. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, ele está falando com Nabucodonosor, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isto significa que procuraram se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Também em Daniel, capítulo 7, versículos 7 e 8, aqui falando do 4º animal sem descrição, que é o Império Romano, ou foi o Império Romano, os 10 chifres e o chifre pequeno, que é a Roma revista e a Grécia revivida. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele.
e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Sobre os 10 chifres ainda, também Daniel 7, 19 ao 22, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E logo na sequência aqui ele tem a interpretação da visão. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorava toda a terra, e a pisava aos pés, e a fará em pedaços, falando do Império Romano. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, aqui a Roma revista, que se levantarão daquele mesmo reino, do Império Romano. Então nós cremos que esses 10 chifres, esses 10 reis, se levantarão ali, naquele território onde antes era o Império Romano. E depois deles se levantará outro, aqui a Grécia revivida, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 10 provas de que os dedos dos pés e os chifres são a mesma coisa. Primeira prova que ele traz: o número é o mesmo, 10 e 10. 2. Todos coexistem e pelejam contra Cristo no Armagedon. 3. Todos coexistem depois de Roma e são uma revisão dela. 4. Todos estarão ligados à mesma besta ao mesmo tempo. 5. O pequeno chifre de Daniel 7 e a besta de Apocalipse 17 são a mesma coisa e se levantarão após os 10 reis e do meio deles. 6. Eles se tornarão súditos do mesmo homem ao mesmo tempo. 7. O reino de Deus e de Cristo será estabelecido nos dias da existência deles. 8. Eles entregarão seu poder ao mesmo homem durante o mesmo tempo. 9. Os 10 chifres equivalem ao 7º reino de Apocalipse 17. Eles sucederão o 6º reino, ou Roma, e precederão o 8º reino, ou o reino do Anticristo. Os 10 dedos e os 10 chifres de Daniel 2 e Daniel 7 também saem de Roma, sucedem Roma e precedem o reino do pequeno chifre, ou o reino do Anticristo. Por esta razão, devem ser a mesma coisa. E a 10ª prova que ele traz: os 10 chifres em ambos os livros reinam antes e depois da besta, ou do pequeno chifre. O seu reino antes dela é diferente do reino que vem depois dela. Antes da vinda da besta, são independentes, mas depois que ela vem para assumir o poder, sujeitam-se a ela. Eles controlam o 7º reino. Ela controla o 8º reino. Portanto, devem ser a mesma coisa. Então, finalizamos mais um estudo sobre os sinais da vinda de Jesus. Vimos hoje o surgimento de 10 reinos no território do antigo Império Romano. Dentro em breve traremos mais alguns sinais sobre a vinda de Jesus. Até lá!